Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje eu quero embarcar com os irmãos numa longa jornada de 27 ministrações embasadas na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E nesta manhã nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 17. E nós vamos entender a importância dessa carta, o conteúdo dessa carta e o que é que Deus nos revela. Então o tema desta manhã é a justiça pela fé. Romanos capítulo 1. Leiamos a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Sem sombra de dúvidas, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem sido um dos escritos mais importantes ao longo da história da igreja. Se nós fizermos uma análise pela linha do tempo, nós vamos perceber a importância que essa carta tem na história da igreja. Como ela impactou a história da igreja, como essa carta levantou homens que foram considerados grandes líderes, ícones, responsáveis pela correta interpretação da palavra de Deus. E eu quero começar aqui no século IV, falando de ninguém menos do que Aurelius Augustinus, conhecido como Santo Agostinho. Século IV, esse bispo de uma cidade chamada Hipona, na África, ao ler a carta aos Romanos, foi profundamente impactado por ela. Entendeu, à luz das Escrituras, que o homem nasce escravo do pecado e que não há salvação se Deus não o chamar, se Deus não se revelar a ele. Agostinho era também um filósofo, foi conhecido como o precursor da filosofia religiosa, em uma época em que o mundo enfrentava muita disputa, principalmente com a filosofia platônica,
Agostinho foi usado por Deus nesse período para refletir sobre a existência humana. O Império de Roma estava em decadência. Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus, dizendo que a verdadeira cidade de Deus era a Igreja Católica, não a Católica Apostólica Romana, católica, o povo universal, todos os cristãos. Escreveu um outro livro chamado Confissões, onde ele falava sobre como Deus havia ferido o seu coração e dado a ele a percepção de que jamais alguém poderia chegar ao conhecimento da verdade se Deus não o chamasse. Nesse período surgiu um monge, conhecido com o nome de Pelágio, da cidade de Bretânia. E como os irmãos sabem, todo monge é ascético, ele é autopiedoso, eles procuram viver de maneira isolada e se dedicam muito às obras. Esse homem chamado Pelágio, ao ler as Confissões de Agostinho, chegou à conclusão que aquilo estava influenciando os cristãos da época a viverem de maneira dissoluta. E então esse monge defendeu uma tese de que todos os homens nascem neutros, que você é quem escolhe, não há uma tendência ao pecado, mas o homem aprende isso no curso da vida. Foi o seu grande opositor. Mais de um milênio para frente na história da igreja, depois do avanço da Igreja Católica e tudo que surgiu, principalmente com o papado, a adoração a Maria, a confissão auricular, a confissão aos padres, o domínio entre Estado e Igreja, e toda a influência política que teve, Deus despertou um segundo personagem muito importante, um padre alemão chamado Martinho Lutero, século XVI. Vejam, 1.200 anos à frente. Martinho Lutero teve o mesmo impacto ao ler a carta de Paulo aos Romanos, principalmente o versículo 17, que faz referência ao profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, falando sobre a vida pela fé. Martinho Lutero entendeu que as obras não poderiam salvar e foi profundamente impactado na leitura dessa carta. Na época, já existia um desejo por mudança na Igreja Católica, mas ninguém nunca pensou numa reforma tão ampla. Um dos teólogos influentes, um irlandês, conhecido como Erasmo de Roterdã, ele então começou a debater os pensamentos de Lutero. Lutero escreveu um documento chamado Nascido Escravo, e ele falava que nós éramos escravos, que não existia livre-arbítrio. E Erasmo combateu Lutero. Então vejam, assim como Agostinho teve um opositor, Lutero também teve o seu opositor. Depois que se deflagrou o movimento da Reforma, que aí toda a Europa foi tomado pelo ensino reformado, Deus levantou um homem estudioso, mas que não queria ser pastor. Ele havia estudado na Universidade da França, nascido em Leiden. João Calvino quis ser jurista, se dedicou muito ao conhecimento hermenêutico, à interpretação da escrita, era hebraísta, conhecia o grego, lia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nas suas línguas originais para fazer a exegese, exatamente para não depender da subjetividade de outros escritores. Olha que capacidade. Um homem muito bom em escrita, um homem que foi muito importante na história da igreja, tanto que ele escreveu um documento que se tornou praticamente uma teologia sistemática, conhecida como as Institutas da Religião Cristã. Toda a igreja da Europa usava os estudos de João Calvino para ensinar a teologia reformada, porque até então os padres vinham da igreja católica e agora precisavam aprender uma nova teologia. João Calvino foi importante ao longo da história da igreja. Foi um estadista, cuidou da cidade de Genebra, na Suíça, onde fundou uma universidade, que depois foi administrada por um dos seus discípulos, conhecido como Teodoro Beza. João Calvino morreu. Um século depois, século XVII, a Holanda começou a sofrer ameaças por influência da igreja espanhola e começou novamente a pregar a salvação pelas obras. Agora, com os ensinos de um ex-professor da Universidade de Genebra, conhecido como Jacobus Arminius, que era um holandês. Mas na época ele não estava mais vivo.
Foi um homem que ensinou numa universidade calvinista, que subscreveu o calvinismo, tem um documento assinado por ele como calvinista, mas os seus discípulos pegaram algumas nuances dos seus ensinos e criaram um documento chamado Remonstrância. Foram os remonstrantes do século XVII. Na Holanda, esse grupo de pessoas se uniram e promoveram um sínodo na cidade para mudar o ensino, porque naquela época, tanto o Estado quanto a igreja eram um só, então o ensino religioso conduzia a vida civil. E eles queriam mudar. Foi então que surgiu o chamado 5 pontos calvinistas em defesa da visão reformada do Sínodo de Dort. Aí houve uma mudança, não era mais o ensino reformado, era o ensino calvinista. Para vocês terem uma ideia da força do ensino reformado ao longo da história, e que é impossível dissociar religião de política, veja a realidade do nosso país. O nosso país foi durante décadas massacrado pelo ensino marxista, pela cultura gramsciista, por várias ideologias de esquerda, como nós estamos vendo. Esta semana, o presidente da República elevou ao cargo de ministro da Educação e Cultura o reverendo Ribeiro. Reverendo Ribeiro, ele é pastor presbiteriano, formado doutorado pela USP em calvinismo no Brasil. Essa foi a sua tese. Um homem que se dedicou durante muitos anos à educação. E o que fizeram os educadores? Um documento pedindo a revogação do ministro da Educação, dizendo que o país é laico, logo não se deve ter um pastor no cargo de ministro. Vejam que religião e política estão entrelaçados. Não caiam nessa mentira de que religião é separada de política, porque um país é politicamente conduzido pelas crenças religiosas dos seus líderes, seja do Supremo, seja do Senado, seja do Parlamento. Então a igreja é um agente transformador social. Pois bem, tendo dito isso e falado sobre a importância histórica da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos entender então o que é essa carta e o que essa carta ensina. Ela não é uma carta teológica. Às vezes a gente lê a carta ou epístola de Paulo aos Romanos e logo a gente pensa em doutrina, em teologia, né, naquele tutano, e a gente fala assim, nossa, a carta de Paulo aos Romanos é um livro teológico. Embora ela tenha muito ensino teológico, é uma carta de cunho pessoal. Paulo está escrevendo à igreja sobre aquilo que ele prega. Ele não está preocupado em debater com ninguém, mas Paulo havia recolhido ofertas para os pobres em Jerusalém. Ele ia subir para Jerusalém para ajudar a igreja necessitada, e ele então pensou na possibilidade de pegar um navio e ir para Roma, e de Roma subir um pouquinho mais e pregar na Espanha. Então Paulo escreve um ensaio, uma maneira dele mostrar à igreja de Roma por que era importante a igreja apoiar o apóstolo para pregar aos chamados povos não alcançados. Paulo sabe que ele é o apóstolo dos gentios. Então ele não quer ficar pregando para judeu, ele quer pregar aos povos não alcançados. E ele quer subir para a Espanha para pregar o evangelho. Então ele escreve a carta à igreja de Roma para que os irmãos saibam o conteúdo da sua carta, da sua pregação e as suas credenciais, para que eles então decidam se deve ou não subsidiar a viagem missionária de Paulo, sua terceira viagem missionária. Isso aqui é muito importante para nós. E nós vamos ver então, irmãos, como é que Paulo se apresenta na sua carta aos Romanos. Vejam que no primeiro momento, já no verso 1, Paulo fala das suas credenciais. Então, quem é o apóstolo Paulo? Ele diz, bom, primeiro sou servo de Jesus Cristo. É isso que ele diz no verso 1. E a palavra aqui, servo, é literalmente um escravo. Ele vai escrever para uma igreja onde o Império Romano tinha milhões e milhões de escravos. Então, Paulo já usa uma linguagem que os irmãos sabem o que significa. Ser escravo no Império Romano era o sentido de alguém
que não tinha domínio próprio, que não tinha controle da sua própria vida, mas que vivia totalmente na dependência do seu senhor. Um escravo era uma propriedade do seu senhor, era essa a visão do Império Romano. Pois bem, Paulo diz aos romanos que ele é escravo de Jesus Cristo. Ele é servo de Jesus Cristo, esta é a razão porque ele tem que pregar a palavra de Deus na Espanha, porque essa é a vontade de Deus, e como sendo a vontade de Deus, ele não tem vontade própria, logo ele vai obedecer ao chamado de Deus. Logo em seguida, ele diz que foi chamado ao apostolado. Então, Paulo, ele é um apóstolo. Ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho, para fundamentar a igreja, para ensinar os irmãos a respeito da palavra de Deus. E apóstolo aqui é um delegado, é um enviado, é alguém comissionado pessoalmente para pregar o evangelho. No Império Romano, os apóstolos eram vistos como os delegados de embarcações, os líderes das embarcações que, quando faziam as viagens a negócio, eles representavam a vontade dos seus senhores ou daqueles que haviam enviado para fazer os negócios. Paulo é escravo de Jesus e é enviado para responder ou para falar dos negócios do Pai. Então ele é um apóstolo de Jesus Cristo, ele é um enviado de Jesus. Ele continua no verso 1 dizendo que ele foi separado para pregar o evangelho. Vejam, escravo ou servo, apóstolo e separado. Agora Paulo fala aos judeus. Se Paulo disse aos romanos que ele é escravo e que ele é apóstolo, agora ele diz aos judeus que ele foi separado. E separado aqui é a mesma ideia de fariseu. Porque quando os gregos eles influenciaram Jerusalém e o Império Romano avançou, eles queriam impor a cultura grega entre os judeus. E aí surgiu um movimento entre os judeus para que a sua cultura, a sua língua, a sua religião fosse preservada. Isso aconteceu no período dos Macabeus, né? Uma família muito ortodoxa, muito conservadora. E esse líder macabeu fundou um movimento chamado Hassidim, que era um movimento separatista. Eles queriam estar separados da cultura dos gregos. Daí vem a palavra fariseu. E Paulo faz um trocadilho, porque ao mesmo tempo em que ele fala para os gregos que ele foi enviado ou separado para o evangelho, ele fala para os judeus que ele foi separado também no sentido de fariseu, que ele quer preservar, sim, o ensino das escrituras contidas no Antigo Testamento. Então Paulo vai fazer esse paralelo, mostrando que Deus havia prometido o evangelho no Antigo Testamento e que agora Deus estava cumprindo a sua promessa na pessoa bendita do nosso Senhor. Então esse é o objetivo de Paulo. Paulo começa a sua carta já dando as suas credenciais. Mas por que razão Paulo faz isso? Paulo diz assim, porque esse evangelho que eu prego é um evangelho que já havia sido prometido. Quando, onde, como? Ele diz, foi prometido no Antigo Testamento, foi prometido quando Deus, ao longo da história, levantou profetas. Como? Quando eles falaram da vinda do Messias. Logo, então, o que nós estamos vendo aqui é o cumprimento da promessa, do verso 2 ao verso 6. Meus irmãos, se nós lermos Gênesis capítulo 3, verso 15, logo após a queda, logo após a desobediência de Adão e Eva, quando Deus dá a punição pelo pecado e Deus diz que vai trazer da linhagem da mulher um descendente, ali tem o que nós chamamos de proto-evangelho. É a promessa de Deus, já logo depois da queda, que ele ia enviar um redentor, um salvador. Então, já no Éden, já após a queda, há a promessa do Salvador. A salvação nunca foi pelas obras. Adão e Eva jamais seriam salvos simplesmente por obediência. O fato de Deus ir em direção a Adão após a queda, após o pecado, e o fato de Adão fugir de Deus já deve deixar claro para nós que a salvação é pela graça. Porque Deus foi ao encontro de Adão. Adão, que somos nós, fugimos de Deus, porque nós pecamos e sentimos vergonha do nosso pecado, do eufemismo, da nudez
Da nossa nudez nós sentimos vergonha, por isso nós fugimos, nós nos escondemos de Deus. Deus vai ao encontro e Deus promete o Redentor. Então a queda de Adão e Eva, embora eles tenham responsabilidade e culpa pelo pecado que cometeram, não foi um acidente no curso da história da redenção, mas fazia parte da história da redenção. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus ao longo da história. Deus fez uma aliança com a sua criação. Antes da queda, essa aliança chamada Pacto da Criação, quando Deus colocou o homem para cuidar da criação. Depois da queda, o Pacto da Graça. Mas uma só aliança, demonstrado numa faceta da criação e numa outra faceta da graça. Um lado a criação, do outro lado a graça, que vai culminar na recriação, novo céu e nova terra. A história é a mesma, Deus é o mesmo, a vontade é a mesma, a soberania é a mesma, a majestade é a mesma e a palavra de Deus eternamente é a mesma. Então, Paulo sabe disso e ele diz, olha, o Antigo Testamento é a promessa. Então, tanto os patriarcas quanto os profetas e tudo que Deus fez, sua aliança, aponta para o cumprimento. E esse evangelho que eu prego é o cumprimento. Então, a igreja entendeu que o Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento. Então, nós estamos fundamentados nos profetas e nos apóstolos. Vejam, Apocalipse 21:14, que fala da Nova Jerusalém, diz o seguinte: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O fundamento da igreja é a doutrina apostólica. Nós não precisamos de uma nova revelação, não há necessidade disso. A palavra de Deus é completa, o cânon está fechado. Paulo é o apóstolo entre os gentios. Ele está dizendo, o evangelho que eu prego é Jesus. É a promessa do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui pelo menos duas coisas, do verso 5 ao verso 6, que são importantes para nós. Primeiro, ele vai dizer que foi chamado por Deus. Paulo está fazendo uma defesa agora do seu chamado, do seu apostolado, da sua vocação. Porque muitos se prendiam ao fato de que Jesus havia chamado 12 apóstolos. Então, para ser apóstolo, você precisa ser testemunha ocular. Essa é uma das condições. Vejam que em Atos, quando Matias é escolhido para substituir Judas, o Iscariotes, haviam requisitos ou pré-requisitos que deveriam ser preenchidos. Não poderia simplesmente escolher alguém, você vem para o lugar de Judas. Tinha que ter os requisitos apostólicos. E quais eram? Primeiro, tem que ser uma testemunha ocular. Tem que ser alguém que esteve com Jesus, que viu Jesus, que seja testemunha do que de fato Jesus fez. Segundo, tem que ter as qualidades de um apóstolo. Além da sua pureza judaica, além da observância da lei, além da sua genealogia, teria que ser alguém conhecido e respeitado na comunidade. Terceiro, eles praticaram um hábito do Antigo Testamento de lançar sortes. Ainda era uma fase de transição. Lançaram sortes para que Deus confirmasse quem é que de fato deveria ser entre os indicados. Lembra do Urim e do Tumim, que o sumo sacerdote lançava sortes para saber a vontade de Deus e o caminho e perfeição? Pois bem, os apóstolos fizeram a mesma prática ainda no período de transição. Depois a igreja orou para Deus confirmar e, enfim, ainda teve uma eleição na igreja. Então, Matias passou por todos esses processos e todo judeu entendia que para ser apóstolo tinha que ter sido testemunha de Jesus, chamado por ele, e aí, nesse caso, Paulo não se enquadrava. Paulo aqui está dizendo que Deus o chamou ao apostolado, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Talvez Paulo esteja fazendo menção aqui da sua experiência com Jesus no caminho de Damasco, onde ele viu Jesus, quando ainda perseguidor da igreja, e ele então foi chamado para pregar entre os gentios. Então Paulo é o apóstolo abortado, ou o apóstolo que nasceu fora do tempo. Ele é chamado para pregar, mas ele não faz parte do grupo dos 12.
Paulo é o apóstolo entre os gentios. É por isso que ele quer pregar o evangelho na Espanha. E é por isso que ele precisa do apoio da igreja de Roma. E Paulo então diz que esse chamado de Deus foi feito a ele. Aqui é uma compulsão que Deus faz no coração do pecador. O chamado de Deus é assim na nossa vida. A graça de Deus vence a incredulidade, a resistência, a dureza do nosso coração, e nós somos abraçados e enlaçados no amor do Senhor. Deus nos atrai à sua graça e à sua bondade. Imagine, meus irmãos, aquela imagem ilustrativa que antigamente se usava nos panfletos para evangelização, em que tinha de um lado o pecador, aí tinha um abismo no meio e do outro lado o Deus Santo. Lembra disso? E aí esse Deus Santo colocava uma cruz como se fosse uma ponte. E aí o pecador tinha que andar por essa cruz até chegar ao Deus Santo. Pois bem, eu quero imaginar aqui que essa cruz, além de ser a ponte, o próprio Deus é quem a atravessa e vai ao encontro do pecador. Deus não só pavimentou a estrada da reconciliação, como Ele nos buscou do outro lado e nos trouxe por essa estrada. Como o bom pastor que foi em busca da ovelha perdida, como Jesus citou na sua parábola, assim nosso Deus foi ao nosso encontro quando estávamos perdidos. E o segundo ensino que Paulo deixa aqui, meus irmãos, do verso 5 ao 6, é que é impossível separar fé e obediência. Vejam que Paulo diz que fé e obediência estão juntos. Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo está dizendo o seguinte, olha, sem as obras a fé é morta. Porque embora fé e obras sejam coisas distintas, diferentes, elas são inseparáveis. Você só pode mostrar a sua fé pelas obras, e eu só posso ver as suas obras se glorificam ou não a Deus se você tem fé. Então, crer e obedecer são coisas diferentes, mas são inseparáveis. Então, quem conhece a Deus, obedece a Deus. Tendo dito isso, Paulo agora então vai dizer aos irmãos as razões, ele vai explicar as razões porque ele precisa visitar Roma. Veja do verso 7 ao 15, ele diz assim, dou graças a meu Deus por Jesus, acerca de vós todos. A igreja de Roma não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo não conhecia os irmãos da igreja de Roma. Paulo nunca tinha estado em Roma antes. Mas Paulo havia escutado sobre o que Deus tinha feito na igreja e como Deus tinha salvado os gentios naquele lugar. Talvez aquela igreja tenha surgido com judeus que estavam no dia de Pentecostes, ou pessoas de outras etnias, que ao ouvirem as línguas que glorificavam a Deus, impactados pelo mover do Espírito, e que por causa da perseguição do império foram para vários lugares e o evangelho chegou em Roma. Então toda vez que a igreja é perseguida, Deus traz avivamento. Toda vez que a igreja é perseguida, Deus faz acender o fogo de monturo. Toda vez que o cristianismo tenta ser sufocado, Deus faz isso para tirar a acomodação da igreja, o conforto da igreja, e o evangelho se espalha. Isso tem sido provado ao longo da história. Que nem sempre o evangelicalismo de um país como o do Brasil, por exemplo, representa a conversão genuína. Tendo em vista o estado do Rio de Janeiro, o estado onde há o maior número de igrejas evangélicas e onde há o maior índice de violência e corrupção no nosso país. Então vejam, meus irmãos, que aqui Paulo está dando graças a Deus porque através de Jesus os gentios foram alcançados. E ele está feliz por uma igreja que ele não plantou, por um povo que ele não ensinou, mas ele ouve sobre o avanço do evangelho. Ou seja, o evangelho não está preso a Paulo. Paulo é escravo de Cristo, logo ele é escravo do evangelho, mas o evangelho é soberano. E o evangelho avança com Paulo ou sem Paulo. E Paulo glorifica a Deus por isso.
Tanto que ele diz assim, porque Deus a quem sirvo. Paulo demonstra sua gratidão. Paulo demonstra que ele tem uma profunda alegria, porque todo o seu serviço, e aqui serviço, tem a ver com o serviço ritualístico. E Paulo, ele constrói, a gente precisa ler as cartas de Paulo entendendo o que Paulo está falando. Paulo está construindo um raciocínio para que aqueles que vão ler a sua carta entendam o que ele quer dizer. E quando ele fala de serviço, ele está falando de culto. Porque o culto é um serviço a Deus. O culto não é só um ajuntamento solene. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã não é um rito religioso. É um serviço de adoração. Na linguagem hebraica é o avodá, era o serviço que os sacerdotes e os levitas prestavam no templo. Então, o culto do Antigo Testamento era um culto ritualístico, tinha rituais, tinham muitas atividades no culto. Então, aquele que realizava as atividades, como o sacrifício, por exemplo, ele prestava um serviço a Deus. Mas Paulo está escrevendo à igreja de Roma. E o culto do Império Romano é um culto pagão, e o culto pagão também tem rito. Então também tem serviço. Agora Paulo diz que ele serve a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, todo o meu trabalho do apostolado, toda a minha preocupação, o recolhimento das ofertas, a viagem para Jerusalém, a subida até Roma, o desejo de pregar na Espanha, escrever essa epístola, tudo o que eu faço é um serviço a Deus. Eu fui chamado para servir a Deus. É por isso que eu quero ir visitar vocês. E Paulo apresenta várias razões da sua visita, do verso 11 ao 15. Bom, primeiro, eu quero visitar vocês para comunicar um dom espiritual. Ele é apóstolo, ele vai fundamentar a igreja, ele vai ensinar a correta interpretação dos textos do Antigo Testamento. Isso é um dom que Deus deu a Paulo. Deus chamou Paulo para o apostolado. Nenhum de nós pode querer reinterpretar o Antigo Testamento. Eu sei que existem muitos ditos apóstolos hoje em dia, mas, meus irmãos, esse ministério não existe mais. O apostolado findou-se quando fechou o cânon. Paulo ficou 14 anos sem ser reconhecido como apóstolo. Ficou repensando o seu chamado, reavaliando as escrituras do Antigo Testamento. Quando Paulo foi a Jerusalém a primeira vez, ele sequer encontrou lá Pedro, Tiago e João, que eram os pilares da igreja em Jerusalém, da igreja mãe. Paulo precisou voltar depois, leia a carta dele aos Gálatas. Quando os apóstolos reconhecem o chamado de Paulo, e ele diz assim, vocês querem evidência do meu apostolado? Pois bem, sinais e maravilhas são feitas no meu ministério. E isso era a clara evidência do chamado apostólico. Milagres tinham que acontecer pelas mãos daqueles que foram chamados ao apostolado. É por isso que Pedro, quando foi cerceado pelo mendigo que estava na porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola, ele disse assim, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. E aquele homem foi curado, porque isso era o dom apostólico. Diferente desses apóstolos de hoje, que não curam, mas têm ouro e têm prata. Não tem nada a ver com o apostolado bíblico. Então vejam que Paulo está defendendo o seu apostolado. Deus é quem me chamou ao apostolado e eu quero compartilhar com vocês o dom espiritual. Qual a finalidade? Como igreja, toda vez que nós nos reunimos, e é por isso que é importante o culto público, é por isso que a igreja tem sofrido nessa época de afastamento social. É por isso que tem muito crente, crente sincero, crente verdadeiro, que não via a hora do culto voltar para frequentar a igreja e rever os irmãos. Paulo diz a razão, para o consolo pela fé mútua. Eu preciso ver os irmãos, eu preciso ser consolado pela sua fé. Paulo precisava ser consolado pela igreja de Roma, e Paulo queria consolar os irmãos de Roma.
Porque quando eu vejo irmãos fiéis, tementes a Deus, que amam a Deus, que enfrentam lutas e dificuldades, o Espírito Santo me consola pelo exercício da sua fé. Então a sua fé não é só boa para você, ela é boa para mim também, porque nós somos seres relacionais. E Paulo diz, para consolo pela fé mútua, e aqui, meus irmãos, vejam que Paulo enfrenta os mesmos problemas que nós, para corrigir o mal-entendido. Talvez tivesse surgido na igreja alguma reclamação de que Paulo não tinha interesse em visitar os romanos. E Paulo precisa dizer aos irmãos que ele já tinha planejado visitar a igreja de Roma, mas que ele não tinha conseguido ainda. E que agora ele via uma boa oportunidade, mas ele é muito enfático, ele diz, se for da vontade de Deus, eu quero ir para Roma e eu quero ver vocês compartilhar um dom, consolar mutuamente pela nossa fé. E Paulo está corrigindo o mal-entendido aqui. Parece que até o apóstolo sofre com questões relacionais. Então, nós somos todos iguais. Às vezes os maus entendidos surgem na convivência da comunidade. Mas é importante essa proximidade para reparar esses maus entendidos. Em quarto lugar, Paulo diz que se sente devedor à igreja. Ele diz que se sente devedor aos romanos, tanto gregos quanto bárbaros. Então, se eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, então eu sou escravo de Jesus, eu sou devedor a vocês. Eu preciso pregar o evangelho aí. Eu preciso compartilhar esse dom espiritual. Eu preciso ensinar a igreja. E eu vou fazer isso tanto aos gregos quanto aos bárbaros. E aqui, Paulo sabe que a igreja é formada parte por judeus e outra parte por gentios. E os gentios, que não eram judeus, alguns eram gregos e outros eram bárbaros ou estrangeiros. Essa palavra bárbaro é uma onomatopeia, é uma figura de som. Sabia disso? Existem alguns sons que nós traduzimos em palavras, e isso chama-se onomatopeia. É uma figura de linguagem, mas a categoria aqui é som. Por exemplo, se eu disser para você assim, tic-tac, 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 o que vem na sua mente? Relógio. Mas eu não falei a palavra relógio. Se eu fizer toque, 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 ou toque, 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 vem na sua cabeça? Alguém está batendo a porta. Não é assim? Se eu fizer cough, cough, o pastor está tossindo. Au, au, cachorro está latindo. Isso é onomatopeia. Só que algumas palavras, elas ganham verbo. Se eu disser assim, dá um clique aí no controle remoto, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão. Por quê? Porque clique é apertar. Logo, o verbo de clique é clicar. Eu clico, ele clica, nós clicamos. Então, criou-se um verbo. Isso chama-se vernáculo. É um hábito entre povos. Sabe por que eles eram chamados de bárbaros? Porque os estrangeiros eram analfabetas funcionais. Eles não sabiam grego. É como se você fosse para um país de língua inglesa e tentasse falar com os nativos daquele país, o americano ou com o inglês, usando o seu idioma. Então, quando um estrangeiro entrava na cultura dos gregos e tentava se comunicar com eles, eles ouviam assim, bar, 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 bar. E aí toda vez que um grego ia falar sobre a língua, ele lembrava do bar, bar, de onde surgiu bárbaros. Como é que a gente sabe isso se não estudar a história? E Paulo diz assim, tanto a sábios quanto a ignorantes. Quem são os sábios? Os gregos, que conhecem a filosofia, a mitologia, a cultura, o idioma. E quem são os ignorantes? Os que não conhecem, os estrangeiros, os pagãos do império. Viram? Então Paulo está dizendo o seguinte, Deus me chamou para pregar tanto aos intelectuais quanto aos indoutos, tanto aos gregos quanto aos bárbaros. Esse é o desejo que Paulo tem para pregar na Espanha, e ele escreve à igreja de Roma.
Paulo desenvolveu um carinho tão grande pela igreja de Roma, que talvez você pense assim, poxa, Paulo teve muito sucesso em Roma, né? Irmãos, mas é triste saber que Roma se tornou o palco da decapitação do apóstolo Paulo. Paulo foi morto, provavelmente no ano 67, sob ordens do imperador Nero, e enterrado lá nas catacumbas da Via Ápia. Pois bem, assim somos nós. Fazemos planos, temos muitos desejos e objetivos, mas Deus é soberano e conduz a história da nossa vida. Mas Paulo nunca deixou de dizer, eu me sinto devedor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pregar o evangelho. E ele volta a afirmar o seu serviço. Agora ele diz assim, a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu filho. Lembra do serviço, do culto, do ritual do culto? Paulo agora desconstrói todo o pensamento místico que parece que existe na gente até hoje. Porque até hoje ainda tem ranço do paganismo na igreja evangélica. Principalmente no Brasil, que é um país de predominância cristã, mas é um país de alma católica. O que tem de crente católico é impressionante. Cheio de ritual. Desde abrir a Bíblia aleatoriamente, a fazer campanha, a copo com água, travesseiro, não sei o que, ungido, rosa, sabonete, aquele negócio que põe no sapato, paunilha de sapato, né? É tudo. Chave, aliança, porque esse paganismo ainda está enraizado nas pessoas. Tem gente que acha que vai ganhar algum benefício de Deus pelo sacrifício que faz. Vamos se eu jejuar 3 dias seguidos, o jejum é bom, é bíblico, é importante, mas para você se humilhar, para você reconhecer sua dependência de Deus, ou na linguagem do pastor John Piper, para você dizer a Deus, Deus, o que é mais importante para a minha existência, que é a comida, é menos importante do que está na sua presença. Que eu prefiro viver para ti e morrer para o mundo. Porque o dia em que eu achar que comer é melhor do que viver para Deus, então eu não entendi o que é o cristianismo. Que o dia que eu achar que a melhor coisa nesse mundo é curtir a vida, trabalhar, ganhar dinheiro, ter boa casa, boa roupa e ser feliz e viver com um sorriso 15 para as 3, eu não entendi nada do evangelho. Porque o evangelho me humilha, o evangelho me constrange, o evangelho mostra que eu não sou nada, mas Deus é tudo. O evangelho revela a majestade de Deus. O evangelho não é uma mensagem, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Cristo, logo, o evangelho é Deus. John Piper tem um livro intitulado Deus é o Evangelho. É sobre Ele. É Jesus Cristo. Então não é uma religião. É uma experiência de existência. Cristo não fala aos meus ouvidos, Ele fala na minha alma. Jesus não fala à minha mente, Ele fala ao meu coração. Ele não me persuade intelectualmente, Ele não me convence intelectualmente, Ele me convence na existência da minha alma. É isso que Agostinho disse, feriste a minha alma, como eu vou viver sem Deus? Exalaste tua fragrância. O dia que a gente sentir o cheiro de Jesus, a nossa memória será profundamente impactada pela verdade do Evangelho. Tem muita gente que já ouviu de Jesus, mas nunca sentiu o seu cheiro. Minha mãe, uma das coisas que eu mais tenho saudades dela, é que toda vez que eu chegava em casa, ela dizia assim, filho, vem cá para a mãe te dar um cheiro, coisa de nordestino. E ela colocava o nariz no meu pescoço e fazia assim, cheiro de filho. Quem que nunca cheirou os filhos? Quem que nunca pegou um bebezinho no colo para sentir o cheiro de propriedade? O marido que cheira a esposa, cheiro da minha mulher, da minha carne, osso dos meus ossos. O dia que a gente sentiu o cheiro da intimidade de Jesus, é isso que Agostinho estava falando. O Senhor exalou o seu perfume, eu senti o cheiro da intimidade. Como viverei sem ti? Ele disse nas confissões.
Talvez a nossa independência ou indiferença é porque a gente ainda não sentiu o cheiro de Jesus. Porque o dia em que a gente sentir, o seu cheiro, o seu perfume vai exalar nos nossos poros. E aonde você for, as pessoas sentirão o cheiro do Evangelho. Porque não tem como alguém que não está com o outro tão perfumado, ou que seja a própria fragrância, não fique cheiroso. Como você ficar num ambiente com alguém tão perfumado, que você sai e quando alguém passa perto de você diz assim, que cheiro gostoso, e você diz, o cheiro não é meu, mas está em mim porque eu estava próximo de alguém tão cheiroso. É assim que o Evangelho exala em nós. À medida em que eu conheço a Cristo e que me aproximo dele, o seu cheiro exala em mim. Nós vivemos uma geração pobre do Evangelho, de gente religiosa, ou de ignorantes, ou de desconhecedores do Evangelho, e por outro lado, místicos, gente até esforçado, mas totalmente equivocado. Ou alguns acadêmicos, liberais, intelectuais, também equivocados, nas suas divagações filosóficas, sem nenhuma vida de intimidade. Paulo sabe disso e ele diz, a quem eu sirvo, não no rito, não naquilo que vocês fazem no templo, porque não é mais necessário. Como que eu sirvo então? Como que eu presto o meu culto a Deus? Ele diz, no Espírito. A quem eu sirvo no meu Espírito, mas de qualquer maneira, Paulo, porque você acha? Não, no Evangelho do seu Filho. Só existe culto se houver Evangelho. Se nós fizermos uma reunião aqui e colocar um monte de gente para cantar, plantar bananeira, fazer festa e isso e aquilo, não é culto, é ajuntamento de gente. Mas o culto só existe onde existe o Evangelho. Porque foi Deus quem estabeleceu o seu Evangelho como princípio regulador do culto. Então nós não viemos aqui para assistir culto. O púlpito não é uma TV. Você não é um espectador. Eu não sou um apresentador. Eu sou um pregoeiro da verdade. Nós somos a comunidade de fé. Salvos, santos, eleita a igreja de Deus. E nós estamos reunidos para servir a Deus em espírito. E ser orientados pelo seu bendito Evangelho, o Evangelho do seu Filho, a quem Paulo diz servir no Espírito. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo fala sobre a justiça pela fé. Se ele serve a Deus no Espírito, ele diz aos romanos, agora a justiça de Deus é aplicada pela fé. Verso 16 e 17. Ele começa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aquele homem crucificado, aquela imagem, como dizem muitos ateus, a imagem do Cristo crucificado é a imagem da fraqueza, a imagem da vergonha, a imagem do revolucionário, do subversivo que foi condenado no império e crucificado, maldito, exposto e humilhado. Para Paulo, essa imagem de fraqueza é o poder de Deus. Ele diz que aquela imagem do homem fraco, frágil e entregue na cruz é o poder de Deus para a salvação. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo está falando sobre o poder da criação de Deus. Esse poder aqui que se traduz nessa palavra é o mesmo poder na criação, é a mesma palavra que trouxe à existência todas as coisas. Leia Gênesis. Disse Deus. Esse disse Deus emana o poder da criação. Por isso que João disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. No grego é o logos, o conceito de divindade criadora e coletiva, na tentativa de traduzir o hebraico Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E aí João diz, esse Elohim é o logos na cultura dos gregos. Essa divindade que vocês ficam idealizando, que criou tudo, esse poder, Paulo diz, é o poder da salvação. O Elohim. Jesus é Deus, Paulo está dizendo. O Evangelho é Jesus, logo o Evangelho é Deus, logo ele é poderoso para salvar. É a inferência de Paulo, irmãos.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação sem o Evangelho. E Paulo conhece o Antigo Testamento quando ele disse assim: Deus prometeu no Antigo Testamento. Os seus profetas falaram. Vejam o que disse Isaías, capítulo 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, dos que anunciam o Evangelho, que faz ouvir a paz, a reconciliação de homens pecadores, do que anuncia o bem, a graça de Deus e não sua ira, e que faz ouvir a salvação, do que diz Sião, o teu Deus reina. A salvação aqui a que Isaías se refere é a salvação ou o poder de Deus de nos livrar de um leque de pecados e culpas que nos condena. Deus estava levantando Isaías para dizer assim: o meu povo, o povo da minha aliança, Isaías, vai passar por muitas dificuldades, mas eu vou salvá-los, porque eu vou preservar o meu povo. Agora, isso revela a justiça de Deus ao longo da história. E Paulo diz que essa justiça de Deus é de fé em fé. É progressivamente. Quem esteve aqui quinta-feira e participou da aula, viu que eu mostrei sobre a progressão da queda e a progressão da restauração. Quando Adão pecou, ele foi subjugado à morte espiritual. Ele morreu espiritualmente, por isso que ele fugiu de Deus. Pessoas que não têm vida espiritual fogem de Deus. Fogem do Evangelho, fogem da igreja, fogem de todo lugar que aponte a Cristo. Adão fugiu, morte espiritual. Deus disse: agora por causa disso você vai voltar para o pó da terra, por causa da desobediência, por causa da queda. Morte física. E Adão é o nosso representante. Está aí uma prova para você admitir que Adão é o cabeça da humanidade. A prova de que Adão é o nosso representante é que o que Deus imputou a Adão, imputou a todos nós. Adão, você vai morrer. E todo mundo aqui vai morrer porque Deus falou para Adão que ele ia morrer e todo mundo morre. Então está todo mundo nesse pacote de representação. Quando Deus fala com Adão, ele fala com a humanidade inteira. Todos os homens que vão vir de Adão. É por isso que Deus não fez Eva do pó da terra, mas fez da costela, para que todos na sua linhagem genealógica terminem em Adão. Todos nós aqui. Se puxar seu pai, seu avô, seu tataravô e assim vai, você vai chegar em Adão, Adão, filho de Deus. Todos nós viemos de um mesmo homem. O próprio Cristo veio de Adão. Por isso que ele é chamado de o segundo Adão. Porque ele foi gerado pelo poder do Espírito, a palavra. Veja que poder e palavra e salvação estão entrelaçados no Evangelho. Quando Gabriel disse: você vai gerar no ventre o Salvador, ele estava trazendo a palavra da criação. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito e a palavra de Deus. Leia no Evangelho, você vai ver isso. É a mesma coisa, é o mesmo Evangelho. É a mesma coisa que Deus disse em Gênesis. A palavra, o descendente da mulher. E o resultado? Morte eterna, condenação, culpa. Viram a progressão da queda? Morte espiritual, morte física e condenação. E o escritor aos Hebreus diz que ao homem está ordenado por Deus morrer uma só vez. Não tem reencarnação. O que vem depois disso é o juízo de Deus. Portanto, se alguém ainda não se arrependeu dos seus pecados e não os confessou e não publicamente não falou que Jesus é o seu Salvador, nessa manhã você tem a oportunidade, porque depois da morte virá o juízo de Deus. Assim também é a salvação. Deus nos dá vida espiritual, estávamos mortos, Efésios 2. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nos salvou pela graça, nos deu a fé como um dom, e agora por causa da fé que Ele nos deu, nós nos apropriamos pela fé da justiça de Deus. É o sola fide
defendido tanto pelos reformadores? Somente pela fé. É porque eu creio no Evangelho que eu abraço esta salvação. Agora vejam, meus irmãos, a salvação é imediata. Quando Deus te deu uma nova vida, quando você foi regenerado, Deus te tirou debaixo da culpa, você não vai mais para o inferno. Mas a salvação também é progressiva, porque ainda estamos sujeitos ao poder do pecado. A gente ainda luta contra o pecado. A gente ainda precisa se santificar. Nós precisamos ainda ouvir a palavra de Deus e pedir a Deus graça, sabedoria para andar nos seus retos caminhos, porque nós estamos subindo uma escada degrau por degrau, pela fé. Calvino tinha uma visão interessante a respeito disso. Ele dizia que a regeneração é como se nós estivéssemos aqui no chão e a glorificação lá no céu. E a escada é o progresso da santificação ou da conversão. Todo dia a gente está subindo um degrauzinho. Quanto mais o tempo passa, mais você tem que crescer na fé. Você não pode ser o mesmo hoje do que você era 10 anos atrás. Você tem que crescer. Você tem que conhecer, você tem que orar mais, ler mais as Escrituras, se consagrar mais, porque essa é a dinâmica da vida cristã, ascendente, sempre crescendo para cima. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são? Os personagens do Antigo Testamento, o escritor está dizendo. Deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Ele diz, olhando firmemente para Jesus. Para o pastor Luiz, não. Para a igreja X, não. Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, porque é Deus, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, meus irmãos, esse é o Evangelho. E aí Paulo cita o profeta Abacuque, lembrando da aliança de Deus, quando no capítulo 2, verso 4, e ele diz que o povo que faz parte da aliança experimentará as bênçãos vindouras, a bênção do Evangelho, a bênção da fidelidade. Aí Paulo lembra Abacuque e diz assim, mas o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo à igreja de Roma, só tem uma maneira de nós provarmos a justiça de Deus, é pela fé. Não existe outro meio, não existe outra forma, não há outro caminho, é pela fé. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós cremos nesse bendito Evangelho, capaz de nos salvar da condenação eterna, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é loucura para os homens, que têm o seu coração obscurecido na verdade. O que é velado aos ímpios, porque sua mente não capta a mensagem do Evangelho. Há muitas pessoas que ouvem essa verdade, mas não entendem essa mensagem. Ouvem com os ouvidos físicos, mas não com os ouvidos do coração. Portanto, meus irmãos, eu concluo com algumas explicações e com algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, o apostolado é restrito aos 12 mais Paulo. O ministério apostólico findou-se. Não há mais apóstolos. Logo, todo aquele que arroga essa prerrogativa, esse privilégio de se intitular apóstolo, se faz mentiroso. Porque apostolado ficou fechado ao colegiado desses homens que viram a Jesus e que fundamentaram a igreja para que nós tivéssemos as Escrituras hoje como diretriz para a nossa vida. Segundo, o Evangelho é o cumprimento da promessa de Deus como maneira de salvação. Logo, não há outro meio de sermos salvos senão através do Evangelho. Alguém pode ser sincero, honesto nos seus rituais, na sua busca, na sua fala, nas suas crenças,
Mas o evangelho é restritivo. Ou tem o evangelho, ou não tem salvação. Não há salvação se não houver o evangelho. Mesmo que alguém diga assim, mas eu sou sincero na minha devoção. Se não houver evangelho, não há salvação. Terceiro, nem sempre o que planejamos no tempo e da maneira como queremos acontece. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. Paulo tinha planos, Paulo foi a Jerusalém, Paulo planejou estar em Roma e pregar na Espanha, mas Paulo sabia que Deus tinha uma vontade, que as coisas só iam acontecer no tempo e conforme a vontade de Deus. Portanto, se você tem enfrentado momentos difíceis na sua vida, creia, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ninguém é provado além do que pode suportar. Se Deus tem provado sua fé, é que Ele quer amadurecer o seu caráter. Ele quer ter mais intimidade com a gente. Ele está nos chamando para esse compromisso muito mais íntimo, para que nós o conheçamos mais. Quarto e último lugar, a justiça de Deus em Cristo é o anúncio central do Evangelho. Portanto, o Evangelho, e somente o Evangelho, pode nos salvar. Se alguns teólogos debateram sobre a carta aos Romanos, dizendo que ela fala sobre salvação, e outros dizendo que ela fala sobre justificação, para Paulo, a sua carta é o Evangelho, logo é Cristo. Então, a mensagem central da carta de Paulo aos Romanos não é uma palavra ou uma frase, mas uma pessoa, seu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Amado Deus, nós te louvamos por esta manhã, pela tua bendita palavra. Em uma época tão desafiadora para todos nós, onde nós somos bombardeados, atacados por todo tipo de mensagem, por todo tipo de informação, é fundamental que nós estejamos firmes na verdade do Evangelho. Guarda a nossa vida, guarda a nossa comunidade, para que nós não sejamos contaminados com nenhum ensino que não seja oriundo da doutrina apostólica. Que assim como a igreja primitiva, possamos nós também permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor preserve a nossa vida, fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê temor e desejo pela santidade, para que vivamos para a tua glória e assim vivamos de fé em fé, pois a salvação vem pela fé e o Senhor nos justifica somente pela fé. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, por este culto. Em nome de Jesus. Amém.